Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jojão. Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs, bom dia. Hoje, 6 de outubro, dia de São Bruno. Quero lembrar que amanhã volta o horário eleitoral. Nosso programa passa para as 7h10 da manhã. Isso perdura até o dia 28, quando termina novamente o horário eleitoral para o segundo turno das eleições. Por isso, a partir de amanhã, sexta-feira, nosso programa passa a ser veiculado às 7h10 da manhã. Vamos acordar mais cedo a partir de amanhã. Então, por isso, vamos então começar o nosso programa meditando sobre o grande santo de hoje e a vida contemplativa, São Bruno. Desde já, mando um grande abraço ao meu amigo, meu irmão, meu filho espiritual, Monsenhor Bruno Lins. Hoje trabalha na diplomacia da Santa Sé, junto ao Santo Padre, nosso amado Papa Francisco. Caçemos nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. Amados irmãos e irmãs, uma experiência mística, profunda, toca a vida de São Bruno. Que experiência é essa que esse grande homem sentiu na sua vida e que mudou toda a sua existência? São Bruno já era sacerdote, nascido em Colônia, mas foi exatamente quando, nessa experiência, São Bruno converteu-se. Vejamos qual é essa experiência na vida desse grande homem. Afinal de contas, quem foi São Bruno? Pelo fim do século I, Deus suscita um novo patriarca na vida solitária. O homem e uma ordem que, após 8 séculos, continua sendo a mesma, sem nunca ter tido necessidade de reforma, nem em relação à pureza da fé, nem em relação à austeridade e à disciplina. São Bruno, e essa ordem é a Cartucha. Bruno nasceu em Colônia, onde foi educado, fez os estudos, mais tarde na França, secretário do arcebispo de Reims, Manassés, arcebispo que o fez seu camareiro, ou seja, cônego. Mas Bruno foi um dos principais acusadores de Manassés, que para puni-lo o privou de seus favores. Bruno, com os escândalos armados pelo arcebispo, primeiro retirou-se para a Colônia e depois, algum tempo, foi cônego da colegiada de São Coniberto. Deus, porém, o chamava a um estado mais perfeito. Desde o tempo em que vivia em Reims, junto ao arcebispo, Bruno projetara, juntamente com alguns amigos seus, abraçar a vida monástica. E foi assim que Bruno e os companheiros levaram uma vida angélica nas montanhas da Chartreuse, ou Cartucha, como nós chamamos em português, na França. Eis como se expressa Gilbert Abade Nogent, famoso escritor daquele tempo, sobre a maneira de viver dos primeiros cartuchos. A igreja foi construída quase no cume da montanha. O claustro é muito cômodo, mas os cartuchos não moram juntos como os outros monges. As celas são construídas ao redor do claustro e cada religioso ocupa uma delas, na qual trabalha, dorme e toma as refeições. Recebem do cônomo aos domingos pão e legumes para a semana. Os legumes são os únicos alimentos que eles cozinham em suas celas. Uma fonte lhes fornece água para beber e para outras utilidades, através de canais que desembocam nas celas. Aos domingos e dias santos solenes, comem queijo e um pouco de peixe. Quando os recebem de pessoas caridosas, pois não compram nada disso.
Quanto ao ouro, prata, ornamentos da igreja, não os aceitam quando eles são oferecidos. Um cálice resume a sua prataria. Não se reúnem nas horas ordinárias, não rezam em coro, se não me engano, assistem à missa domingos, dias santos unidos. Raramente falam, e se tem necessidade de dizer alguma coisa, o fazem por sinais. O vinho que bebe é tão aguado que não tem o mínimo sabor e mais parece água. Usam silício em cima da carne. Suas roupas são bastante finas. São governados por um prior, o bispo de Grenoble. Serve-lhes às vezes de abade. Porém, embora sejam pobres, dispõem de uma rica biblioteca. Gilberto assim prossegue. Tendo o conde de Nevers ido visitá-los este ano, no ato de devoção, compadeceu-se da pobreza em que viviam e enviou-lhes ao regressar algumas peças de prata de alto custo. Eles a devolveram, e o conde, edificado com a recusa, enviou-lhes couro e pergaminho porque que sabiam ser necessárias na cópia de livros. Como as terras da cartucha são estéreis, semeiam pouco trigo, mas compram-no com a lã de suas ovelhas, que viraram grandes rebanhos. Ao sopé da montanha moram mais de 20 leigos que os servem com muito carinhos e que se ocupam com seus negócios temporais, pois os religiosos só se dedicam à contemplação. Em seguida, Gilberto refere-se ao grande número de conversões que o exemplo deles operou na França e na diligência com que todas as províncias se empenharam em construir mosteiros do mesmo instituto. Disse que usavam roupas de má qualidade, curtas, estreitas, que haviam delimitado uma certa extensão do terreno, além da qual não aceitavam de que lhes era oferecido, fosse mesmo um punhado de terra, de que tinham um número fixo de bois, ovelhas, de mulas e de cabras, para que não fossem obrigados a aumentá-los. Não recebiam mais de 12 monges em cada estabelecimento, além do prior e de 18 conversos, e alguns que nunca comiam carne, mesmo quando doentes, que na sexta-feira e no sábado só comiam legumes e que às segundas e quartas e sextas comiam apenas pão escuro e bebiam água, que só faziam uma refeição por dia, exceto aos domingos, festas solenes, oitavas de Páscoa, Natal e Pentecostes, e que só ouviam a missa aos domingos e dias santificados. Os 6 primeiros companheiros de São Bruno foram Landuíno, os 12 Estevãos, os cônegos de São Rufo, Hugo, que era o único sacerdote da comunidade, André e Garran, leigos. O maior consolo de São Hugo, bispo de Grenoble, era fazer frequentes visitas à Cartucha, a fim de edificar-se com a santa vida que levava os piedosos solitários. Estes, porém, mais edificados, ficavam com a humildade do santo prelado, do que com eles, com as suas austeridades, porque o santo bispo, vivendo entre os monges como se fosse o último de todos, seu fervor fazia com que esquecessem sua dignidade, e ele prestava os mais humildes serviços àqueles com quem se alojava, pois nos primórdios da fundação, cada cela era ocupada por 2 cartuchos. Seu companheiro queixou-se a São Bruno de que o bispo Hugo fazia questão de desempenhar as funções de um criado, mas sentia-se honrado em servir aqueles servos de Deus. E assim, meus irmãos e irmãs, muitas vezes São Bruno tomava a liberdade de mandar o bispo de volta à sua igreja. Retornai a vossas ovelhas, elas precisam de vós, dai-lhes o que deveis. O santo bispo obedecia a Bruno como um superior, porém, depois de passar algum tempo com seu povo, retornava à solidão. Pretendia vender os cavalos e fazer a pé a visita à sua diocese. São Bruno dissuadiu-o, receoso de que aquela singularidade parecesse uma condenação lançada aos outros bispos, e também de que ele pudesse tirar de fato uma glória vã. Hugo seguiu-lhe o conselho, mas sua humildade obrigou a suprimir tudo quanto não julgasse dever à dignidade episcopal. Juntamente com São Bruno, o santo bispo foi como que o pai dos cartuchos. Fez uma ordenação pela qual proibiu que as mulheres passassem pelas terras daqueles religiosos, pois temia que pudessem perturbar-lhes a solidão. A ordem com mais verossimilhança
datam os começos do Instituto dos Cartuchos. Tendo o Papa Urbano II, que fora discípulo de São Bruno em Reims, informado da santa vida com que ele levava havia 6 anos a montanha, e ciente da sua erudição e sabedoria, o chamou a fim de aproveitar os conselhos e o governo da igreja. E mais tarde quis nomeá-lo bispo, aceitando por obediência. Mas no fim de sua vida, Bruno retornou a Cartucha, na região da Calábria, na Sicília, de onde depois foram fundadas dezenas de mosteiros cartuchos. São Bruno morreu santamente no seu mosteiro na Calábria, no ano de 1101, no domingo, 6 de outubro, dia em que a igreja, desde então, lhe glorifica a memória, depois do Papa Leão X, solenemente tê-lo incluído no número dos santos. A vida religiosa, silenciosa, de um eremita, é um mistério que está no coração de Deus. Pela intercessão de São Bruno, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Lembrando que o nosso programa amanhã, excepcionalmente até o fim do horário eleitoral, dia 28 desse mês, será a partir de amanhã, 7h10 da manhã. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.